Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu moro hoje em um apartamento bem comum. O último onde morei há 2 anos era muito parecido. Um prédio com corredores simples e muitas unidades. Eu tinha uma vaga na garagem subterrânea e o complexo tinha vários prédios semelhantes. Por volta de 6 meses após ter me mudado, coisas estranhas começaram a acontecer. Meu apartamento ficava no 2º andar, no final de um corredor. Em uma noite, acordei com batidas fortes na porta, cerca de 3 horas da manhã de uma sexta-feira. Alguém estava batendo repetidamente e parecia o mais alto possível. Eu fiquei na cama esperando que parasse, mas como continuou por uns 10 segundos, decidi levantar. No entanto, quando saí do quarto, as batidas cessaram e eu ouvi alguém se afastando pelo corredor. Olhei pela janela, mas não vi ninguém. Não queria abrir a porta e acabei voltando para a cama. No dia seguinte, pensei que era provavelmente alguém voltando para casa bêbado dos bares. Era uma sexta-feira, então fazia sentido que alguém pudesse estar apenas brincando ou batendo na porta errada. Na semana seguinte, a situação se repetiu. Acordei com batidas na porta e tive um pressentimento ruim. Não conhecia bem meus vizinhos e não sabia se era alguém que morava ali ou uma pessoa aleatória. Desta vez, não me levantei e esperei a batida terminar, o que levou uns 10 a 20 segundos. Depois disso, fiquei acordado por mais 1 hora, irritado e sem sono. Eventualmente consegui voltar a dormir, mas isso foi muito incômodo. Algumas noites depois, o incidente ocorreu novamente um pouco mais cedo. Eu estava assistindo TV quando ouvi uma batida na porta. Inicialmente parecia normal, mas logo se transformou em um estrondo alto. Eu estava confuso e não queria me levantar, então fiquei no sofá. A batida durou cerca de 15 segundos e depois parou. Novamente ouvi a pessoa se afastando e não houve mais nada durante o resto da noite. Depois disso, passei várias semanas sem problemas e quase havia esquecido o ocorrido. Mas um dia, aconteceu novamente. Eu ainda estava acordado e na sala de estar. Já passava da meia-noite quando ouvi uma batida forte na porta. A intensidade era assustadora. Fiquei no sofá como de costume e a batida durou talvez uns 30 segundos. Decidi então me levantar e, ao me aproximar da porta, as batidas cessaram e eu ouvi alguém se afastando. Olhei pelo olho mágico e vi um homem indo embora. Só consegui ver suas costas, pois ele estava andando rápido e não se virou. Ele abriu a porta das escadas e foi embora. Depois disso, nunca mais ouvi batidas no meu apartamento. Não sei quem era aquele homem ou por que ele sempre batia na minha porta. Isso realmente me deixou com arrepios. Há alguns anos passei por uma experiência bizarra enquanto procurava um novo apartamento. Naquela época, eu morava com um colega de quarto em um lugar antigo e em más condições. Recentemente consegui um novo emprego e finalmente tinha um pouco de dinheiro para alugar um lugar só para mim, e que fosse melhor do que o atual. Esse seria apenas o meu 2º apartamento e o primeiro que eu teria sozinho. Então estava animado com a ideia. Pesquisei online e encontrei um apartamento que parecia ser uma boa opção. As fotos mostravam um lugar decente, então entrei em contato com a administração para agendar uma visita. Preenchi alguns formulários e alguns dias depois fui ver o imóvel. Quando cheguei ao complexo de apartamentos, que ficava a cerca de 10 minutos de distância, não fiquei muito impressionado. O lugar não parecia melhor do que onde eu morava. As fotos online davam uma impressão muito melhor do que a realidade. Mesmo assim, segui para a visita. O guia do tour era o próprio gerente do prédio, e ele fez questão de falar muito bem do lugar. Comentou que morava na unidade ao lado e que seríamos vizinhos. O apartamento cheirava a mofo e o carpete estava velho e desgastado. Havia até uma teia de aranha com uma aranha em um dos armários. Apesar de ele tentar me convencer a alugar o lugar, eu já estava decidido a procurar outras opções. O gerente tentou me pressionar, dizendo que tinha outras pessoas interessadas e que havia reservado o apartamento para mim. No entanto, eu não me deixei levar e disse que precisava ver outras opções antes de tomar uma decisão. O homem parecia desapontado, mas nos despedimos e eu fui embora.
No dia seguinte, recebi uma ligação do gerente perguntando se eu tinha decidido alugar o apartamento. Expliquei que havia decidido procurar em outro lugar e ele parecia bastante irritado. Alegou que havia perdido outros possíveis inquilinos por minha causa e ofereceu diminuir o preço. Eu recusei, pois não estava interessado, especialmente sabendo que ele seria meu vizinho. A situação ficou ainda mais estranha quando, naquela noite, o gerente ligou novamente por volta das 19 horas. Não atendi e ele não deixou mensagem. Na manhã seguinte, descobri que ele havia ligado no meio da noite por volta das 2 horas e deixado uma mensagem dizendo que estava tentando entrar em contato comigo. Decidi bloquear o número esperando que o problema tivesse terminado. No entanto, algumas noites depois, enquanto estava em casa com meu colega de quarto, ouvimos uma batida na porta. Eu estava no meu quarto e não esperava ninguém. Meu colega de quarto foi até a porta e disse que havia um homem lá. Quando fui ver, era o gerente do apartamento que eu havia visitado. Não fazia ideia do que ele queria. Ele pediu para entrar, mas eu recusei. Ameacei chamar a polícia se ele não fosse embora. Finalmente, ele saiu furioso e não voltou mais. Nunca soube por que ele continuou me incomodando, mas imaginei que ele tivesse meu endereço dos formulários que preenchi. Acabei encontrando um apartamento muito melhor pouco tempo depois e estou morando lá até hoje. Meu último apartamento era em uma área bastante agradável, perto da cidade e rodeado por empresas e parques. Eu gostava de morar lá. O apartamento estava no primeiro andar de um dos 3 prédios do complexo e tinha um quarto, um banheiro, uma sala de estar, uma cozinha, uma pequena sala de jantar e uma varanda de bom tamanho, ligeiramente elevada do chão. Atrás da varanda havia uma grande floresta com uma vista incrível. Certa noite, por volta das 9 horas da noite, eu estava sozinho em casa na sala de estar quando ouvi alguns barulhos vindos de fora. Inicialmente achei que eram apenas vizinhos. No entanto, os barulhos soaram muito perto, o que me deixou curioso. Decidi levantar e olhar pela janela da sacada. Minhas persianas estavam fechadas, então não conseguia ver nada do lado de fora. Quando as abri, fiquei em choque ao ver um homem parado na minha sacada. Meu coração começou a disparar. O homem se afastou da vista, indo para a esquerda. Ele ainda estava na sacada, mas fora da vista da minha janela. Eu não sabia quem ele era ou por que estava lá. Afastando-me da janela, continuei observando o que o homem faria. Ele permaneceu parado por alguns minutos e, eventualmente, saiu da sacada, pulou no chão e desapareceu na floresta. Aliviado por ele ter ido embora, verifiquei a sacada. Não havia nada fora do lugar, apenas algumas decorações comuns. Não consegui encontrar nada estranho e então trancou a porta e fechei as cortinas, esperando que ele não voltasse. No entanto, ele voltou mais tarde naquela noite, talvez 2 horas depois. Eu estava prestes a ir para a cama quando ouvi batidas na janela da porta de vidro deslizante da varanda. Sentindo um calafrio, sabia que ele estava lá fora. Houve silêncio por um tempo e depois batidas mais fortes na porta. O homem tentou abrir a porta. Não hesitei e liguei para a polícia. Informei ao despachante o que estava acontecendo e disseram que a polícia estava a caminho. Enquanto isso, o homem continuava a bater e tentar abrir a porta. Eu não conseguia ver nada dele, pois as persianas estavam fechadas. Permaneci o mais distante possível da janela, preparado para qualquer coisa. Eventualmente, ele parou de bater e o silêncio voltou. Pensei que ele poderia ter fugido para a floresta novamente. A polícia chegou pouco depois. Eu lhes contei o que aconteceu e eles foram verificar a sacada e a floresta. Para minha surpresa, encontraram o homem escondido na floresta. Ele tentou fugir, mas foi pego. Não tenho certeza das intenções dele, se estava tentando invadir ou algo mais, mas estou aliviado por a polícia ter encontrado o homem. Quando eu era mais jovem, morei em um apartamento antigo que havia sido convertido em um duplex. A casa tinha uma cozinha, sala de estar, quarto e banheiro, e havia uma escada que descia para uma entrada pequena. A porta do outro lado parecia ter um layout semelhante, mas eu não sabia quem morava lá. Morei nesse apartamento por vários meses. Era barato e bem perto do meu trabalho, mas fora isso,
Não tinha nada de especial. Durante o primeiro mês, não percebi nada de estranho. Estava sempre muito ocupado com o trabalho e quando estava em casa não havia problemas. No entanto, comecei a acordar no meio da noite, embora não lembrasse de ter ouvido barulho. Acordava, voltava a dormir quase imediatamente e na manhã seguinte não me lembrava do que havia ocorrido. Depois de algumas semanas, percebi que isso estava acontecendo com mais frequência. Acordava no meio da noite com a sensação de ter ouvido algo, mas não conseguia identificar o som. Certa noite acordei novamente, mas dessa vez estava completamente acordado. Não ouvi nenhum barulho, mas fiquei alerta. De repente ouvi um pequeno rangido, como se a porta do meu quarto estivesse sendo aberta lentamente. Olhei para a porta e vi alguém entrando no quarto. Era um homem, mas não consegui distinguir detalhes. Ele deu um passo para dentro do quarto, mas não avançou mais. Estava tão assustado que não consegui me mexer. O homem pegou algo que parecia uma câmera e tirou uma foto minha antes de desaparecer de volta para o corredor. O barulho continuou com o som de uma porta sendo aberta e fechada, mas logo tudo ficou silencioso novamente. Senti que estava em perigo e decidi me levantar. Andei pelo quarto, acendi a luz e não vi nem ouvi mais nada. Quando fui para o corredor, verifiquei todos os cômodos, mas a pessoa já tinha ido embora. Percebi que havia uma porta no final do corredor que dava para o apartamento dos vizinhos. Fui informado de que essa porta não estava em uso e estava sempre trancada, com uma mesa e um abajur na frente. Era pintada da mesma cor da parede e não era facilmente perceptível. Eu suspeitei que o homem tinha entrado por essa porta, que deveria estar destrancada do outro lado. Não consegui dormir mais e passei o resto da noite acordado. Na manhã seguinte, entrei em contato com a administração do prédio e relatei o incidente. Comecei a procurar outro apartamento imediatamente e nas noites seguintes fiquei na casa de um amigo. Mais tarde descobri que havia um homem morando na casa ao lado e ele foi identificado. Fico aliviado por ele nunca ter voltado ao meu apartamento. As vezes em que eu acordava parecia coincidir com os momentos em que ele saía de casa. Nunca vou esquecer o susto de vê-lo no meu quarto. Foi uma das situações mais aterrorizantes que já vivi. Isso aconteceu no início dos anos 2000, quando eu estava morando sozinho em um apartamento de um quarto que havia alugado recentemente. Eu conhecia alguns dos meus vizinhos, mas não muitos, e o prédio parecia ter uma grande rotatividade de pessoas. Era um prédio antigo, com um estacionamento enorme ao lado, onde todos os moradores estacionavam. Após alguns meses morando lá, uma noite comecei a ouvir um barulho de batidas vindo do apartamento ao lado. Eu não sabia exatamente o que era, mas era claro que o som vinha do vizinho. O barulho era intermitente e continuava tarde da noite, o que estava me impedindo de dormir. Eu tentei ignorar, mas não consegui mais suportar e decidi ir até o apartamento do vizinho para ver o que estava acontecendo. Bati na porta e, após alguns momentos, um homem grande, careca e vestindo roupas largas abriu. Ele parecia confuso e um pouco irritado. Eu expliquei que estava tentando dormir e que o barulho estava me incomodando. Perguntei se ele estava pendurando coisas nas paredes ou algo assim. O homem respondeu que estava montando uma mesa, o que fazia sentido, mas pedi para ele fazer menos barulho, pois não conseguia dormir. Ele parecia irritado, mas concordou e fechou a porta na minha cara. Voltei para o meu apartamento e finalmente consegui dormir. No entanto, no dia seguinte a situação piorou. À noite, enquanto estava prestes a dormir, ouvi uma música muito alta vindo do apartamento ao lado, do mesmo homem. A música estava no volume máximo e não parava. As paredes do prédio eram finas e o som se propagava facilmente. Mesmo tentando cobrir meus ouvidos, não consegui ignorar o barulho. Depois de mais de 1 hora tentando dormir e sem sucesso, decidi confrontar o vizinho novamente. Fui até o apartamento dele e bati na porta, mas ninguém respondeu. Esperei uns 2 a 3 minutos batendo várias vezes e logo percebi que ele não estava vindo atender. Voltei para o meu apartamento esperando que ele desligasse a música. Pouco depois ouvi uma porta se abrindo e fechando no corredor e, em seguida, alguém tentando abrir a porta do meu apartamento.
Felizmente, eu a havia trancado imediatamente ao voltar, o que foi um bom hábito. Parece que o homem estava apenas parado do lado de fora da minha porta, parecendo bravo, e depois voltou para o apartamento dele com a música ainda alta. Eu não sei exatamente quando consegui adormecer, mas ao acordar na manhã seguinte a música havia parado. Acabei denunciando o vizinho à administração do prédio e pouco tempo depois ele se mudou. Foi uma experiência estranha e desconfortável, mas felizmente não tive que lidar com ele novamente. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!